Astra estava sentada em um canto da sala, segurando um papel amarelado nas mãos. Ela olhou para o documento, tentando processar a avalanche de emoções que a invadiu. Não conseguia mais chorar, as lágrimas pareciam ter se esgotado. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a sogra, com sua voz autoritária e direta. Astra, as caixas chegaram. Lembre-se de que precisam ter o selo dourado. E não esqueça de colocar os pepinos ao sol e regar as flores. As suculentas do Yaroslav são caras. Você se lembrou disso? Claro, mãe, respondeu Astra, tentando soar despreocupada, mesmo que a náusea a consumisse por dentro. Tudo vai ficar bem. Ela começou a arrumar seus documentos, roupas de acordo com as estações, o notebook e alguns livros que ao longo de 3 anos, se tornaram parte de sua vida. O motorista dos carregadores a ajudou a levar as caixas para fora. Ao se despedir do porteiro, deixou as chaves e o contato do advogado, instruindo que todas as questões fossem tratadas por ele. O porteiro a olhou com um misto de confusão e compaixão, como se entendesse a dor de uma mulher que estava fazendo o que precisava ser feito. Enquanto estava no táxi, Astra ligou para os pais e explicou rapidamente a situação. O pai, surpreendentemente, não a recriminou. Filha, disse ele com firmeza, nós te demos essa casa. Não a entregue. Estamos aqui para te apoiar. A mãe do outro lado da linha soluçava, repetindo a mesma pergunta. Como ela havia suportado tudo isso sozinha? Ao chegar ao apartamento de sua amiga, Astra sentiu o calor do lugar, que parecia pequeno e acolhedor. Ligou o chuveiro e ficou sob a água quente até que a exaustão grudenta começasse a desaparecer. Sentou-se na beira da cama, segurando as cópias dos documentos. Traição, dinheiro, falsificação, uma assinatura que não era sua. O telefone piscou. Uma mensagem de Yaroslav, não espere. Estou saindo para uma viagem de trabalho. Voltarei em alguns dias. Vamos conversar sobre a casa quando eu voltar. A resposta dele era seca, como se nada tivesse acontecido. Astra sorriu levemente, virou o telefone com a tela para baixo e abriu um bloco de notas. No dia seguinte, ela iria ao MFC. Precisava solicitar um novo documento, publicar a perda e, o mais importante, proibir qualquer registro relacionado à propriedade. Que tentassem levar aquele papel ao banco. Naquela noite, Astra finalmente conseguiu dormir. Quando acordou, a realidade a aguardava com uma nova urgência. O MFC estava lotado, mas para ela parecia mais um portal onde deixava sua antiga vida para trás. Passaporte, cópias, formulários. A funcionária digitou rapidamente e em seguida apresentou um extrato. Inicialmente era 70-30, explicou ela, mas depois foram feitas alterações. Agora é uma infeliz divisão de 50-50. Astra apresentou 3 documentos, um para a emissão de um novo certificado, outro para publicar a perda e o terceiro para proibir qualquer transação relacionada ao imóvel. A funcionária explicou de forma clara e objetiva. Assim que o anúncio de perda for publicado, o documento anterior será considerado inválido. E quanto à proibição, o Rosriestre marcará que transações são temporariamente impossíveis. Se alguém tentar levar nosso certificado ao banco, será negado, disse ela, acenando com a cabeça. Astra saiu do MFC, respirou o ar frio e sentiu os ombros relaxarem pela primeira vez em muito tempo. No caminho para o apartamento de sua amiga, um número desconhecido apareceu em seu celular. Aqui é da agência Sun, disse uma mulher de forma animada. Por favor, confirme que você e seu marido estão colocando a casa à venda. Temos uma compradora, Natilda, disposta a pagar 12,5 milhões e pronta para fechar negócio rapidamente. Desculpe, respondeu Astra, mantendo a calma. Eu não coloquei nada à venda. A mulher hesitou e, em seguida, disse cautelosamente. Ontem o Yaroslav Belov veio aqui, mostrou o certificado e uma cópia do seu passaporte. Isso será objeto de uma disputa, respondeu Astra. O documento foi perdido e anulado. Há uma proibição no Rosriestre. Recomendo que seu advogado consulte o aviso público. Se a agência continuar com isso, preparem-se para um processo. A mulher rapidamente se tornou mais educada, prometendo verificar tudo antes de desligar. Astra ligou para sua amiga Svetlana e contou o que aconteceu. Svetlana soltou um riso curto.
A audácia deles é impressionante. É o método deles, sempre apressados. Vou enviar cartas para os principais bancos e agências. O imóvel está em disputa. Qualquer ação será por sua conta e risco. E se eu decidir vender a casa sozinha depois? Perguntou Astra. Você vai vender? Svetlana não hesitou. Mas primeiro, precisamos recuperar sua parte sem falsificações. Mais tarde, se encontraram com os pais e um especialista em imóveis e litígios, Igor Yanshin. Ele era magro, atento, com olhos que pareciam já ter visto muitas más notícias. Ele analisou tudo que Astra havia reunido e assentiu. A base é sólida. Falsificação. Transferências fictícias. Isso não é romance, é desvio. Vamos seguir pelo civil. Divórcio, redistribuição de bens, compensação. Podemos abordar a questão criminal mais tarde. Não estou aqui para me vingar, disse Astra. Quero apenas recuperar o que é meu e sair disso em paz. Então vamos agir com o mínimo necessário, concordou Igor. Primeiro, medidas cautelares sobre as contas. Segundo, uma ação. Terceiro, precisamos localizar o cidadão Belov para uma notificação urgente. Onde ele está? Astra abriu o grupo da família, que havia silenciado há tempos. Fotos de férias, palmeiras, brindes, comentários alegres. E em uma delas Yaroslav estava abraçando Valéria, sorrindo como se fossem vencedores. A geolocalização mostrava um clube fechado em um oásis perto de Sochi. É lá, disse Astra. Igor tirou uma foto da tela e olhou para ela com seriedade. Certo. E quando você vai pegar suas coisas? Hoje, respondeu Astra. E não voltarei mais para lá. Ao entrar na casa foi recebida pelo silêncio. Trabalhou de forma metódica, organizando livros do escritório, roupas por estação, a louça que escolheu. As caixas foram etiquetadas com uma caneta marcadora. Quando o telefone tocou, ela não levantou o olhar de imediato. Através da porta, uma mulher jovem com uma pasta do banco sorriu. Eu vim buscar o certificado e seu passaporte original para completar a documentação, disse ela. Meu marido disse, você está ciente? Isso me fez rir. Diga a ele que não estou ciente, respondeu Astra. E que qualquer ação sobre o imóvel está proibida. Verifique o aviso do Rosiestre. E por favor, não venha mais sem um pedido por escrito. A mulher ficou nervosa e correu para o elevador. Astra fechou a porta com 2 trancamentos e se sentou na beirada de uma caixa. Suas mãos tremiam, não mais de medo, mas de raiva que finalmente encontrou um propósito. À noite os carregadores chegaram. Deixou as chaves e o telefone de Igor com o porteiro, informando que tudo deveria ser tratado através do advogado. Ele acenou com um gesto de compaixão que a fez sentir um nó na garganta. Por um momento, Astra voltou ao quarto, abriu a caixa de joias ao lado da cama e pegou os brincos de pérola da avó. Durante 3 anos, nunca teve coragem de usá-los com medo de perdê-los. Colocou-os em uma pequena caixa e guardou junto ao passaporte. No carro ligou para Svetlana. O tribunal havia aprovado as medidas cautelares. As contas de Yaroslav estavam temporariamente bloqueadas. Os avisos sobre o imóvel foram enviados. Respire, disse Svetlana. Estou respirando, e respondeu Astra. Obrigada. Depois ligou para os pais, avisando que não voltaria para casa. Assim que desligou, decidiu ligar para um número que estava guardado há anos em seus contatos. Era Emma, sua colega de faculdade, agora uma executiva de sucesso em um lugar onde a chuva quente e a agitação dos portos nunca cessavam. Astra? A voz de Emma era tão radiante quanto antes. Quanto tempo? Diga, interrompeu Astra suavemente, antes que sua determinação se dissipasse. Sua vaga em Singapura ainda está disponível? Emma riu. Sempre para você. Você precisa de um novo começo? Sim, respondeu Astra. Acho que sim. Nesse momento, uma mensagem de um número desconhecido surgiu na tela. Amanhã às 9 horas estarei na sua casa. Vamos resolver tudo. Astra sorriu levemente. Ele já havia percebido que agora as decisões não eram mais feitas por eles. E definitivamente não por ele. Na manhã seguinte, Astra e Svetlana foram até Igor Yanshin. A mesa estava cheia de pastas. A vista mostrava a cidade de São Paulo. Igor fez um resumo cuidadoso. As medidas cautelares foram emitidas. As contas de Yaroslav estão bloqueadas.
Há uma proibição sobre o imóvel. Aqui está o projeto da ação: divórcio, redistribuição de bens considerando o investimento de seus pais e suas reformas, compensação por desvio. Anexamos o extrato das transferências. Tilda. 3,3 milhões com indícios de falsificação. Seus recibos, extrato e tudo mais. Originalmente era 70-30. Astra leu cada linha, assinou onde havia marcações em amarelo. Igor ligou para seu assistente. Vamos protocolar a ação ainda hoje. Urgente no endereço atual. Temos a geolocalização. Oásis, no estado do Rio de Janeiro. O telefone vibrou com uma chamada. Era Yaroslav. Astra ativou viva voz e colocou o aparelho de tela para baixo, como se fosse apenas uma pedra na mesa. Você enlouqueceu? Gritou ele assim que a chamada começou. Como você se atreveu a processar e bloquear minhas contas? Senhor Belov, disse Igor, com calma. Informo que esta conversa está sendo gravada. Escolha suas palavras com cuidado. Houve uma pausa do outro lado, e então o tom de Yaroslav se tornou excessivamente suave. Astra, querida, vamos conversar como pessoas civilizadas. Por que precisamos disso? Vamos nos sentar e discutir. Quando você falsificou o certificado e minha assinatura no contrato de crédito, por que não se sentou para conversar? Perguntou Astra, mantendo a calma, lembrando-se de como ele levava Valéria e a apresentava como família. Por que não fez isso? Isso é um mal-entendido. Ele apressou-se a dizer. O contador cometeu um erro. O advogado se confundiu. E Valéria é uma parente distante. Foi uma piada. Nos vemos no tribunal, respondeu Astra e desligou. Igor acenou com a cabeça. Correto. Agora ele vai começar a se preocupar. Cerca de meia hora depois, Svetlana olhou para o celular, surpresa. A situação já começou a esquentar. Ele está na sua casa com seus pais. Está exigindo que o porteiro troque a fechadura. Saíram imediatamente. Ao chegarem, viram a sogra de Astra gesticulando furiosamente na recepção. Sua voz era tão alta que parecia fazer o vidro tremer. Meu filho é o proprietário. Por que ele não pode entrar? Ela se calou ao ver a câmera do telefone de Igor. Quem é essa mulher para decidir? Perguntou, claramente irritada. O porteiro pálido tentava se manter firme. Há uma proibição sobre o imóvel, os documentos foram perdidos. Um novo certificado foi solicitado pela proprietária. Até que tudo seja esclarecido, o acesso está restrito. Isso é um absurdo, gritou a sogra, mas Astra sabia que a batalha estava apenas começando. A porta do apartamento de Astra se abriu com um rangido, revelando um ambiente tenso. Yaroslav, seu ex-marido, estava ali, acompanhado de seus pais, todos com expressões de indignação. O clima era pesado, e Astra sentiu um frio na barriga ao ver os rostos familiares que não via há tempos. Então você decidiu aparecer, Astra? Yaroslav disse, batendo o punho na mesa. Você se acha quem para fazer isso? Ela respirou fundo, tentando manter a calma. O que estava em jogo era muito maior do que suas emoções. Olha, não estou aqui para discutir. Astra entrou no círculo de luz que iluminava a sala, encarando cada um deles. Como estão as coisas em Sochi? As fotos na piscina ficaram boas. Onde vocês estavam sem mim, toda a família reunida? Os três se viraram para ela, e Astra percebeu a tensão no ar. O rosto de Yaroslav estava vermelho de raiva, enquanto sua sogra parecia prestes a explodir. O sogro, por outro lado, a observava com um olhar calculista. Ah, você chegou, Yaroslav disse, com um tom sarcástico. Agora, me passe a chave do apartamento. Igor, seu advogado, levantou a mão, registrando tudo. Lembre-se, isso está sendo gravado. Ele olhou para a sogra de Astra, que se aproximou com os dedos longos e bem cuidados, quase tocando o pescoço dela. Não se atreva a tocar nela. Igor interveio, avançando um passo à frente. Isso também será registrado. A sogra recuou pálida. Astra então retirou um documento de uma pasta transparente. Aqui está a primeira cópia. Ela mostrou o documento. A propriedade é dividida em 70-30. Onde estão meus 70%? Yaroslav perguntou, a raiva transparecendo em seu rosto. O pagamento dos meus pais e as reformas que fiz. E aqui está o seu querido documento de 50, com uma assinatura falsa e um selo que não é verdadeiro.
Isso é uma falsificação. Astra continuou mostrando mais documentos. E aqui estão as transferências que Valéria fez. 3,3 milhões. Isso é desvio de verba. Yaroslav estava em choque, a cor do seu rosto desaparecendo, enquanto a raiva tomava conta dele. Você acha que o tribunal vai ficar do seu lado? Ele desafiou. Vou fazer com que você perca seu emprego. Ninguém mais na cidade vai querer você por perto. Isso é uma ameaça, Yaroslav, Igor disse calmamente, virando a câmera para o rosto dele. Senhor Belov, isso é um agravante. O sogro de Astra tentou mudar o tom da conversa. Olha, foi um erro. Ele disse, tentando ser razoável. Mas você, Astra, também não é inocente. Os homens cometem erros. Por que não podemos resolver isso de forma civilizada? Errar é uma coisa, Astra respondeu, mas falsificar uma assinatura em um contrato de crédito e tentar hipotecar meu apartamento para investimentos familiares é outra. E nunca se esqueça de levar outras mulheres para férias enquanto a esposa está em casa se recuperando de uma febre. A sogra não aguentou mais e gritou. Você não tem ideia do que nosso filho fez por você. Ele te sustentou por 3 anos. E em troca ele me mandava 10 mil por mês para as despesas da casa. Astra respondeu, sem um sorriso no rosto. A hipoteca, as contas, tudo era por minha conta. Seu filho só alimentou seu próprio ego. Yaroslav, em um acesso de raiva, tentou arrancar a pasta de Astra. Igor se colocou na frente dela, e o porteiro chamou a segurança. O silêncio que se seguiu era palpável, como se o tempo tivesse parado. Astra segurou a pasta contra o peito e declarou com firmeza. Você tem 3 dias. Se chegarmos a um acordo mútuo, podemos resolver isso rapidamente. O apartamento é meu. O resto será tratado pela lei sem circo. Ou nos encontramos no tribunal, e você pode se preparar para todas as consequências. E a possibilidade de um processo criminal também está em aberto, se você continuar. O sogro desviou o olhar, enquanto a sogra apertava os lábios. Yaroslav se sentou em uma cadeira perto da janela, como um balão murchando, murmurando algo inaudível. Astra e Igor saíram primeiro. No corredor, o cheiro de ferro e poeira a fez perceber que estava mais forte do que imaginava. Já do lado de fora, seu celular apitou com uma nova mensagem. Era Yaroslav. A Astra ativou viva voz e colocou o aparelho de tela para baixo, como se fosse apenas uma pedra na mesa. Você enlouqueceu? Gritou ele assim que a chamada começou. Como você se atreveu a processar e bloquear minhas contas? Senhor Belov, disse Igor, com calma. Informo que esta conversa está sendo gravada. Escolha suas palavras com cuidado. Houve uma pausa do outro lado, e então o tom de Yaroslav se tornou excessivamente suave. Astra, querida, vamos conversar como pessoas civilizadas. Por que precisamos disso? Vamos nos sentar e discutir. Quando você falsificou o certificado e minha assinatura no contrato de crédito, por que não se sentou para conversar? Perguntou Astra mantendo a calma, lembrando-se de como ele levava Valéria e a apresentava como família. Por que não fez isso? Isso é um mal-entendido. Ele apressou-se a dizer. O contador cometeu um erro. O advogado se confundiu. E Valéria é uma parente distante. Foi uma piada. Nos vemos no tribunal, respondeu Astra e desligou. Igor acenou com a cabeça. Correto. Agora ele vai começar a se preocupar. Cerca de meia hora depois, Svetlana olhou para o celular, surpresa. A situação já começou a esquentar. Ele está na sua casa com seus pais. Está exigindo que o porteiro troque a fechadura. Saíram imediatamente. Ao chegarem, viram a sogra de Astra gesticulando furiosamente na recepção. Sua voz era tão alta que parecia fazer o vidro tremer. Meu filho é o proprietário. Por que ele não pode entrar? Ela se calou ao ver a câmera do telefone de Igor. Quem é essa mulher para decidir? Perguntou, claramente irritada. O porteiro pálido tentava se manter firme. Há uma proibição sobre o imóvel, os documentos foram perdidos. Um novo certificado foi solicitado pela proprietária. Até que tudo seja esclarecido, o acesso está restrito. Isso é um absurdo! Gritou a sogra, mas Astra sabia que a batalha estava apenas começando. A porta do apartamento de Astra se abriu com um rangido, revelando um ambiente tenso. Yaroslav, seu ex-marido, estava ali, acompanhado de seus pais,
todos com expressões de indignação. O clima era pesado, e Astra sentiu um frio na barriga ao ver os rostos familiares que não via há tempos. Então você decidiu aparecer, Astra? Yaroslav disse, batendo o punho na mesa. Você se acha quem para fazer isso? Ela respirou fundo, tentando manter a calma. O que estava em jogo era muito maior do que suas emoções. Olha, não estou aqui para discutir. Astra entrou no círculo de luz que iluminava a sala, encarando cada um deles. Como estão as coisas em Sochi? As fotos na piscina ficaram boas. Onde vocês estavam sem mim, toda a família reunida? Os três se viraram para ela, e Astra percebeu a tensão no ar. O rosto de Yaroslav estava vermelho de raiva, enquanto sua sogra parecia prestes a explodir. O sogro, por outro lado, a observava com um olhar calculista. Ah, você chegou, Yaroslav disse, com um tom sarcástico. Agora, me passe a chave do apartamento. Igor, seu advogado, levantou a mão, registrando tudo. Lembre-se, isso está sendo gravado. Ele olhou para a sogra de Astra, que se aproximou com os dedos longos e bem cuidados, quase tocando o pescoço dela. Não se atreva a tocar nela. Igor interveio, avançando um passo à frente. Isso também será registrado. A sogra recuou pálida. Astra então retirou um documento de uma pasta transparente. Aqui está a primeira cópia. Ela mostrou o documento. A propriedade é dividida em 70-30. Onde estão meus 70%? Yaroslav perguntou, a raiva transparecendo em seu rosto. O pagamento dos meus pais e as reformas que fiz. E aqui está o seu querido documento de 50, com uma assinatura falsa e um selo que não é verdadeiro. Isso é uma falsificação. Astra continuou mostrando mais documentos. E aqui estão as transferências que Valéria fez. 3,3 milhões. Isso é desvio de verba. Yaroslav estava em choque, a cor do seu rosto desaparecendo, enquanto a raiva tomava conta dele. Você acha que o tribunal vai ficar do seu lado? Ele desafiou. Vou fazer com que você perca seu emprego. Ninguém mais na cidade vai querer você por perto. Isso é uma ameaça, Yaroslav, Igor disse calmamente, virando a câmera para o rosto dele. Senhor Belov, isso é um agravante. O sogro de Astra tentou mudar o tom da conversa. Olha, foi um erro. Ele disse, tentando ser razoável. Mas você, Astra, também não é inocente. Os homens cometem erros. Por que não podemos resolver isso de forma civilizada? Errar é uma coisa, Astra respondeu, mas falsificar uma assinatura em um contrato de crédito e tentar hipotecar meu apartamento para investimentos familiares é outra. E nunca se esqueça de levar outras mulheres para férias enquanto a esposa está em casa se recuperando de uma febre. A sogra não aguentou mais e gritou. Você não tem ideia do que nosso filho fez por você. Ele te sustentou por 3 anos. E em troca ele me mandava 10 mil por mês para as despesas da casa. Astra respondeu, sem um sorriso no rosto. A hipoteca, as contas, tudo era por minha conta. Seu filho só alimentou seu próprio ego. Yaroslav, em um acesso de raiva, tentou arrancar a pasta de Astra. Igor se colocou na frente dela, e o porteiro chamou a segurança. O silêncio que se seguiu era palpável, como se o tempo tivesse parado. Astra segurou a pasta contra o peito e declarou com firmeza. Você tem 3 dias. Se chegarmos a um acordo mútuo, podemos resolver isso rapidamente. O apartamento é meu. O resto será tratado pela lei sem circo. Ou nos encontramos no tribunal, e você pode se preparar para todas as consequências. E a possibilidade de um processo criminal também está em aberto, se você continuar. O sogro desviou o olhar, enquanto a sogra apertava os lábios. Yaroslav se sentou em uma cadeira perto da janela, como um balão murchando, murmurando algo inaudível. Astra e Igor saíram primeiro. No corredor, o cheiro de ferro e poeira fez perceber que estava mais forte do que imaginava. Já do lado de fora, seu celular apitou com uma nova mensagem. Era Yaroslav. Astra ativou viva voz e colocou o aparelho de tela para baixo, como se fosse apenas uma pedra na mesa. Você enlouqueceu? Gritou ele assim que a chamada começou. Como você se atreveu a processar e bloquear minhas contas? Senhor Belov, disse Igor, com calma. Informo que esta conversa está sendo gravada. Escolha suas palavras com cuidado. Houve uma pausa do outro lado,
E então o tom de Yaroslav se tornou excessivamente suave. Astra, querida, vamos conversar como pessoas civilizadas. Por que precisamos disso? Vamos nos sentar e discutir. Quando você falsificou o certificado e minha assinatura no contrato de crédito, por que não se sentou para conversar? Perguntou Astra, mantendo a calma, lembrando-se de como ele levava Valéria e a apresentava como família. Por que não fez isso? Isso é um mal-entendido. Ele apressou-se a dizer. O contador cometeu um erro. O advogado se confundiu. E Valéria é uma parente distante. Foi uma piada. Nos vemos no tribunal, respondeu Astra e desligou. Igor acenou com a cabeça. Correto. Agora ele vai começar a se preocupar. Cerca de meia hora depois, Svetlana olhou para o celular, surpresa. A situação já começou a esquentar. Ele está na sua casa com seus pais. Está exigindo que o porteiro troque a fechadura. Saíram imediatamente. Ao chegarem, viram a sogra de Astra gesticulando furiosamente na recepção. Sua voz era tão alta que parecia fazer o vidro tremer. Meu filho é o proprietário. Por que ele não pode entrar? Ela se calou ao ver a câmera do telefone de Igor. Quem é essa mulher para decidir? Perguntou, claramente irritada. O porteiro pálido tentava se manter firme. Há uma proibição sobre o imóvel, os documentos foram perdidos. Um novo certificado foi solicitado pela proprietária. Até que tudo seja esclarecido, o acesso está restrito. Isso é um absurdo! Gritou a sogra, mas Astra sabia que a batalha estava apenas começando. A porta do apartamento de Astra se abriu com um rangido, revelando um ambiente tenso. Yaroslav, seu ex-marido, estava ali, acompanhado de seus pais, todos com expressões de indignação. O clima era pesado, e Astra sentiu um frio na barriga ao ver os rostos familiares que não via há tempos. Então você decidiu aparecer, Astra? Yaroslav disse, batendo o punho na mesa. Você se acha quem para fazer isso? Ela respirou fundo, tentando manter a calma. O que estava em jogo era muito maior do que suas emoções. Olha, não estou aqui para discutir. Astra entrou no círculo de luz que iluminava a sala, encarando cada um deles. Como estão as coisas em Sochi? As fotos na piscina ficaram boas. Onde vocês estavam sem mim, toda a família reunida? Os três se viraram para ela, e Astra percebeu a tensão no ar. O rosto de Yaroslav estava vermelho de raiva, enquanto sua sogra parecia prestes a explodir. O sogro, por outro lado, a observava com um olhar calculista. Ah, você chegou, Yaroslav disse, com um tom sarcástico. Agora, me passe a chave do apartamento. Igor, seu advogado, levantou a mão, registrando tudo. Lembre-se, isso está sendo gravado. Ele olhou para a sogra de Astra, que se aproximou com os dedos longos e bem cuidados, quase tocando o pescoço dela. Não se atreva a tocar nela. Igor interveio, avançando um passo à frente. Isso também será registrado. A sogra recuou pálida. Astra então retirou um documento de uma pasta transparente. Aqui está a primeira cópia. Ela mostrou o documento. A propriedade é dividida em 70-30. Onde estão meus 70%? Yaroslav perguntou, a raiva transparecendo em seu rosto. O pagamento dos meus pais e as reformas que fiz. E aqui está o seu querido documento de 50-50, com uma assinatura falsa e um selo que não é verdadeiro. Isso é uma falsificação. Astra continuou mostrando mais documentos. E aqui estão as transferências que Valéria fez. 3,3 milhões. Isso é desvio de verba. Yaroslav estava em choque, a cor do seu rosto desaparecendo, enquanto a raiva tomava conta dele. Você acha que o tribunal vai ficar do seu lado? Ele desafiou. Vou fazer com que você perca seu emprego. Ninguém mais na cidade vai querer você por perto. Isso é uma ameaça, Yaroslav, Igor disse calmamente, virando a câmera para o rosto dele. Senhor Belov, isso é um agravante. O sogro de Astra tentou mudar o tom da conversa. Olha, foi um erro. Ele disse, tentando ser razoável. Mas você, Astra, também não é inocente. Os homens cometem erros. Por que não podemos resolver isso de forma civilizada? Errar é uma coisa, Astra respondeu, mas falsificar uma assinatura em um contrato de crédito e tentar hipotecar meu apartamento para investimentos familiares é outra.
E nunca se esqueça de levar outras mulheres para férias enquanto a esposa está em casa se recuperando de uma febre. A sogra não aguentou mais e gritou: "Você não tem ideia do que nosso filho fez por você. Ele te sustentou por 3 anos. E em troca ele me mandava 10.000 por mês para as despesas da casa." Astra respondeu, sem um sorriso no rosto: "A hipoteca, as contas, tudo era por minha conta." Seu filho só alimentou seu próprio ego. Yaroslav, em um acesso de raiva, tentou arrancar a pasta de Astra. Igor se colocou na frente dela, e o porteiro chamou a segurança. O silêncio que se seguiu era palpável, como se o tempo tivesse parado. Astra segurou a pasta contra o peito e declarou com firmeza: "Você tem 3 dias. Se chegarmos a um acordo mútuo, podemos resolver isso rapidamente. O apartamento é meu. O resto será tratado pela lei sem circo. Ou nos encontramos no tribunal, e você pode se preparar para todas as consequências. E a possibilidade de um processo criminal também está em aberto se você continuar." O sogro desviou o olhar, enquanto a sogra apertava os lábios. Yaroslav se sentou em uma cadeira perto da janela, como um balão murchando, murmurando algo inaudível. Astra e Igor saíram primeiro. No corredor, o cheiro de ferro e poeira fez perceber que estava mais forte do que imaginava. Já do lado de fora, seu celular apitou com uma nova mensagem. Era Yaroslav. Astra ativou viva voz e colocou o aparelho de tela para baixo, como se fosse apenas uma pedra na mesa. "Você enlouqueceu?" gritou ele assim que a chamada começou. "Como você se atreveu a processar e bloquear minhas contas?" "Senhor Belov", disse Igor, com calma. "Informo que esta conversa está sendo gravada. Escolha suas palavras com cuidado." Houve uma pausa do outro lado, e então o tom de Yaroslav se tornou excessivamente suave. "Astra, querida, vamos conversar como pessoas civilizadas. Por que precisamos disso? Vamos nos sentar e discutir. Quando você falsificou o certificado e minha assinatura no contrato de crédito, por que não se sentou para conversar?" perguntou Astra, mantendo a calma, lembrando-se de como ele levava Valéria e a apresentava como família. "Por que não fez isso?" "Isso é um mal-entendido." Ele apressou-se a dizer. "O contador cometeu um erro. O advogado se confundiu. E Valéria é uma parente distante. Foi uma piada. Nos vemos no tribunal", respondeu Astra e desligou. Igor acenou com a cabeça. "Correto. Agora ele vai começar a se preocupar." Cerca de meia hora depois, Svetlana olhou para o celular, surpresa. A situação já começou a esquentar. Ele está na sua casa com seus pais. Está exigindo que o porteiro troque a fechadura. Saíram imediatamente. Ao chegarem, viram a sogra de Astra gesticulando furiosamente na recepção. Sua voz era tão alta que parecia fazer o vidro tremer. "Meu filho é o proprietário. Por que ele não pode entrar?" Ela se calou ao ver a câmera do telefone de Igor. "Quem é essa mulher para decidir?" perguntou, claramente irritada. O porteiro pálido tentava se manter firme. "Há uma proibição sobre o imóvel, os documentos foram perdidos. Um novo certificado foi solicitado pela proprietária. Até que tudo seja esclarecido, o acesso está restrito." "Isso é um absurdo!" gritou a sogra, mas Astra sabia que a batalha estava apenas começando. A porta do apartamento de Astra se abriu com um rangido, revelando um ambiente tenso. Yaroslav, seu ex-marido, estava ali, acompanhado de seus pais, todos com expressões de indignação. O clima era pesado, e Astra sentiu um frio na barriga ao ver os rostos familiares que não via há tempos. "Então você decidiu aparecer, Astra?" Yaroslav disse, batendo o punho na mesa. "Você se acha quem para fazer isso?" Ela respirou fundo, tentando manter a calma. O que estava em jogo era muito maior do que suas emoções. "Olha, não estou aqui para discutir." Astra entrou no círculo de luz que iluminava a sala, encarando cada um deles. "Como estão as coisas em Sochi? As fotos na piscina ficaram boas. Onde vocês estavam sem mim, toda a família reunida?" Os 3 se viraram para ela, e Astra percebeu a tensão no ar. O rosto de Yaroslav estava vermelho de raiva, enquanto sua sogra parecia prestes a explodir. O sogro, por outro lado, a observava com um olhar calculista. "Ah, você chegou", Yaroslav disse, com um tom sarcástico. "Agora, me passe a chave do apartamento." Igor, seu advogado, levantou a mão,
registrando tudo. Lembre-se, isso está sendo gravado. Ele olhou para a sogra de Astra, que se aproximou com os dedos longos e bem cuidados, quase tocando o pescoço dela. Não se atreva a tocar nela. Igor interveio, avançando um passo à frente. Isso também será registrado. A sogra recuou pálida. Astra então retirou um documento de uma pasta transparente. Aqui está a primeira cópia. Ela mostrou o documento. A propriedade é dividida em 70-30. Onde estão meus 70%? Yaroslav perguntou, a raiva transparecendo em seu rosto. O pagamento dos meus pais e as reformas que fiz. E aqui está o seu querido documento de 50-50, com uma assinatura falsa e um selo que não é verdadeiro. Isso é uma falsificação. Astra continuou mostrando mais documentos. E aqui estão as transferências que Valéria fez. 3,3 milhões. Isso é desvio de verba. Yaroslav estava em choque, a cor do seu rosto desaparecendo, enquanto a raiva tomava conta dele. Você acha que o tribunal vai ficar do seu lado? Ele desafiou. Vou fazer com que você perca seu emprego. Ninguém mais na cidade vai querer você por perto. Isso é uma ameaça, Yaroslav, Igor disse calmamente, virando a câmera para o rosto dele. Senhor Belov, isso é um agravante. O sogro de Astra tentou mudar o tom da conversa. Olha, foi um erro. Ele disse, tentando ser razoável. Mas você, Astra, também não é inocente. Os homens cometem erros. Por que não podemos resolver isso de forma civilizada? Errar é uma coisa, Astra respondeu, mas falsificar uma assinatura em um contrato de crédito e tentar hipotecar meu apartamento para investimentos familiares é outra. E nunca se esqueça de levar outras mulheres para férias enquanto a esposa está em casa se recuperando de uma febre. A sogra não aguentou mais e gritou. Você não tem ideia do que nosso filho fez por você. Ele te sustentou por 3 anos. E em troca ele me mandava 10 mil por mês para as despesas da casa. Astra respondeu, sem um sorriso no rosto. A hipoteca, as contas, tudo era por minha conta. Seu filho só alimentou seu próprio ego. Yaroslav, em um acesso de raiva, tentou arrancar a pasta de Astra. Igor se colocou na frente dela, e o porteiro chamou a segurança. O silêncio que se seguiu era palpável, como se o tempo tivesse parado. Astra segurou a pasta contra o peito e declarou com firmeza. Você tem 3 dias. Se chegarmos a um acordo mútuo, podemos resolver isso rapidamente. O apartamento é meu. O resto será tratado pela lei sem circo. Ou nos encontramos no tribunal, e você pode se preparar para todas as consequências. E a possibilidade de um processo criminal também está em aberto, se você continuar. O sogro desviou o olhar, enquanto a sogra apertava os lábios. Yaroslav se sentou em uma cadeira perto da janela, como um balão murchando, murmurando algo inaudível. Astra e Igor saíram primeiro. No corredor, o cheiro de ferro e poeira a fez perceber que estava mais forte do que imaginava. Já do lado de fora, seu celular apitou com uma nova mensagem. Era Yaroslav. Astra ativou viva voz e colocou o aparelho de tela para baixo, como se fosse apenas uma pedra na mesa. Você enlouqueceu? Gritou ele assim que a chamada começou. Como você se atreveu a processar e bloquear minhas contas? Senhor Belov, disse Igor, com calma. Informo que esta conversa está sendo gravada. Escolha suas palavras com cuidado. Houve uma pausa do outro lado, e então o tom de Yaroslav se tornou excessivamente suave. Astra, querida, vamos conversar como pessoas civilizadas. Por que precisamos disso? Vamos nos sentar e discutir. Quando você falsificou o certificado e minha assinatura no contrato de crédito, por que não se sentou para conversar? Perguntou Astra mantendo a calma, lembrando-se de como ele levava Valéria e a apresentava como família. Por que não fez isso? Isso é um mal-entendido. Ele apressou-se a dizer. O contador cometeu um erro. O advogado se confundiu. E Valéria é uma parente distante. Foi uma piada. Nos vemos no tribunal, respondeu Astra e desligou. Igor acenou com a cabeça. Correto. Agora ele vai começar a se preocupar. Cerca de meia hora depois, Svetlana olhou para o celular surpresa. A situação já começou a esquentar. Ele está na sua casa com seus pais. Está exigindo que o porteiro troque a fechadura. Saíram imediatamente.
Ao chegarem, viram a sogra de Astra gesticulando furiosamente na recepção. Sua voz era tão alta que parecia fazer o vidro tremer. Meu filho é o proprietário. Por que ele não pode entrar? Ela se calou ao ver a câmera do telefone de Igor. Quem é essa mulher para decidir? Perguntou, claramente irritada. O porteiro pálido tentava se manter firme. Há uma proibição sobre o imóvel, os documentos foram perdidos. Um novo certificado foi solicitado pela proprietária. Até que tudo seja esclarecido, o acesso está restrito. Isso é um absurdo! Gritou a sogra, mas Astra sabia que a batalha estava apenas começando. A porta do apartamento de Astra se abriu com um rangido, revelando um ambiente tenso. Yaroslav, seu ex-marido, estava ali, acompanhado de seus pais, todos com expressões de indignação. O clima era pesado, e Astra sentiu um frio na barriga ao ver os rostos familiares que não via há tempos. Então você decidiu aparecer, Astra? Yaroslav disse, batendo o punho na mesa. Você se acha quem para fazer isso? Ela respirou fundo, tentando manter a calma. O que estava em jogo era muito maior do que suas emoções. Olha, não estou aqui para discutir. Astra entrou no círculo de luz que iluminava a sala, encarando cada um deles. Como estão as coisas em Sochi? As fotos na piscina ficaram boas. Onde vocês estavam sem mim, toda a família reunida? Os três se viraram para ela, e Astra percebeu a tensão no ar. O rosto de Yaroslav estava vermelho de raiva, enquanto sua sogra parecia prestes a explodir. O sogro, por outro lado, a observava com um olhar calculista. Ah, você chegou, Yaroslav disse, com um tom sarcástico. Agora, me passe a chave do apartamento. Igor, seu advogado, levantou a mão, registrando tudo. Lembre-se, isso está sendo gravado. Ele olhou para a sogra de Astra, que se aproximou com os dedos longos e bem cuidados, quase tocando o pescoço dela. Não se atreva a tocar nela. Igor interveio, avançando um passo à frente. Isso também será registrado. A sogra recuou pálida. Astra então retirou um documento de uma pasta transparente. Aqui está a primeira cópia. Ela mostrou o documento. A propriedade é dividida em 70-30. Onde estão meus 70%? Yaroslav perguntou, a raiva transparecendo em seu rosto. O pagamento dos meus pais e as reformas que fiz. E aqui está o seu querido documento de 50-50, com uma assinatura falsa e um selo que não é verdadeiro. Isso é uma falsificação. Astra continuou mostrando mais documentos. E aqui estão as transferências que Valéria fez. 3,3 milhões. Isso é desvio de verba. Yaroslav estava em choque, a cor do seu rosto desaparecendo, enquanto a raiva tomava conta dele. Você acha que o tribunal vai ficar do seu lado? Ele desafiou. Vou fazer com que você perca seu emprego. Ninguém mais na cidade vai querer você por perto. Isso é uma ameaça, Yaroslav, Igor disse calmamente, virando a câmera para o rosto dele. Senhor Belov, isso é um agravante. O sogro de Astra tentou mudar o tom da conversa. Olha, foi um erro. Ele disse, tentando ser razoável. Mas você, Astra, também não é inocente. Os homens cometem erros. Por que não podemos resolver isso de forma civilizada? Errar é uma coisa, Astra respondeu, mas falsificar uma assinatura em um contrato de crédito e tentar hipotecar meu apartamento para investimentos familiares é outra. E nunca se esqueça de levar outras mulheres para férias enquanto a esposa está em casa se recuperando de uma febre. A sogra não aguentou mais e gritou. Você não tem ideia do que nosso filho fez por você. Ele te sustentou por 3 anos. E em troca ele me mandava 10 mil por mês para as despesas da casa. Astra respondeu, sem um sorriso no rosto. A hipoteca, as contas, tudo era por minha conta. Seu filho só alimentou seu próprio ego. Yaroslav, em um acesso de raiva, tentou arrancar a pasta de Astra. Igor se colocou na frente dela, e o porteiro chamou a segurança. O silêncio que se seguiu era palpável, como se o tempo tivesse parado. Astra segurou a pasta contra o peito e declarou com firmeza. Você tem 3 dias. Se chegarmos a um acordo mútuo, podemos resolver isso rapidamente. O apartamento é meu. O resto será tratado pela lei sem circo. Ou nos encontramos no tribunal, e você pode se preparar para todas as consequências. E a possibilidade de um processo criminal também está em aberto se você continuar.
O sogro desviou o olhar, enquanto a sogra apertava os lábios. Yaroslav se sentou em uma cadeira perto da janela, como um balão murchando, murmurando algo inaudível. Astra e Igor saíram primeiro. No corredor, o cheiro de ferro e poeira a fez perceber que estava mais forte do que imaginava. Já do lado de fora, seu celular apitou com uma nova mensagem. Era Yaroslav. Astra ativou viva voz e colocou o aparelho de tela para baixo, como se fosse apenas uma pedra na mesa. Você enlouqueceu? Gritou ele assim que a chamada começou. Como você se atreveu a processar e bloquear minhas contas? Senhor Belov, disse Igor, com calma. Informo que esta conversa está sendo gravada. Escolha suas palavras com cuidado. Houve uma pausa do outro lado, e então o tom de Yaroslav se tornou excessivamente suave. Astra, querida, vamos conversar como pessoas civilizadas. Por que precisamos disso? Vamos nos sentar e discutir. Quando você falsificou o certificado e minha assinatura no contrato de crédito, por que não se sentou para conversar? Perguntou Astra, mantendo a calma, lembrando-se de como ele levava Valéria e a apresentava como família. Por que não fez isso? Isso é um mal-entendido. Ele apressou-se a dizer. O contador cometeu um erro. O advogado se confundiu. E Valéria é uma parente distante. Foi uma piada. Nos vemos no tribunal, respondeu Astra e desligou. Igor acenou com a cabeça. Correto. Agora ele vai começar a se preocupar. Cerca de meia hora depois, Svetlana olhou para o celular surpresa. A situação já começou a esquentar. Ele está na sua casa com seus pais. Está exigindo que o porteiro troque a fechadura. Saíram imediatamente. Ao chegarem, viram a sogra de Astra gesticulando furiosamente na recepção. Sua voz era tão alta que parecia fazer o vidro tremer. Meu filho é o proprietário. Por que ele não pode entrar? Ela se calou ao ver a câmera do telefone de Igor. Quem é essa mulher para decidir? Perguntou, claramente irritada. O porteiro pálido tentava se manter firme. Há uma proibição sobre o imóvel, os documentos foram perdidos. Um novo certificado foi solicitado pela proprietária. Até que tudo seja esclarecido, o acesso está restrito. Isso é um absurdo! Gritou a sogra, mas Astra sabia que a batalha estava apenas começando. A porta do apartamento de Astra se abriu com um rangido, revelando um ambiente tenso. Yaroslav, seu ex-marido, estava ali, acompanhado de seus pais, todos com expressões de indignação. O clima era pesado, e Astra sentiu um frio na barriga ao ver os rostos familiares que não via há tempos. Então você decidiu aparecer, Astra? Yaroslav disse, batendo o punho na mesa. Você se acha quem para fazer isso? Ela respirou fundo, tentando manter a calma. O que estava em jogo era muito maior do que suas emoções. Olha, não estou aqui para discutir. Astra entrou no círculo de luz que iluminava a sala, encarando cada um deles. Como estão as coisas em Sochi? As fotos na piscina ficaram boas. Onde vocês estavam sem mim, toda a família reunida? Os três se viraram para ela, e Astra percebeu a tensão no ar. O rosto de Yaroslav estava vermelho de raiva, enquanto sua sogra parecia prestes a explodir. O sogro, por outro lado, a observava com um olhar calculista. Ah, você chegou, Yaroslav disse, com um tom sarcástico. Agora, me passe a chave do apartamento. Igor, seu advogado, levantou a mão, registrando tudo. Lembre-se, isso está sendo gravado. Ele olhou para a sogra de Astra, que se aproximou com os dedos longos e bem cuidados, quase tocando o pescoço dela. Não se atreva a tocar nela. Igor interveio, avançando um passo à frente. Isso também será registrado. A sogra recuou pálida. Astra então retirou um documento de uma pasta transparente. Aqui está a primeira cópia. Ela mostrou o documento. A propriedade é dividida em 70-30. Onde estão meus 70%? Yaroslav perguntou, a raiva transparecendo em seu rosto. O pagamento dos meus pais e as reformas que fiz. E aqui está o seu querido documento de 50-50, com uma assinatura falsa e um selo que não é verdadeiro. Isso é uma falsificação. Astra continuou mostrando mais documentos. E aqui estão as transferências que Valéria fez. 3,3 milhões. Isso é desvio de verba. Yaroslav estava em choque, a cor do seu rosto desaparecendo, enquanto a raiva tomava conta dele.
Você acha que o tribunal vai ficar do seu lado? Ele desafiou. Vou fazer com que você perca seu emprego. Ninguém mais na cidade vai querer você por perto. Isso é uma ameaça, Yaroslav, Igor disse calmamente, virando a câmera para o rosto dele. Senhor Belov, isso é um agravante. O sogro de Astra tentou mudar o tom da conversa. Olha, foi um erro. Ele disse, tentando ser razoável. Mas você, Astra, também não é inocente. Os homens cometem erros. Por que não podemos resolver isso de forma civilizada? Errar é uma coisa, Astra respondeu, mas falsificar uma assinatura em um contrato de crédito e tentar hipotecar meu apartamento para investimentos familiares é outra. E nunca se esqueça de levar outras mulheres para férias enquanto a esposa está em casa